Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos à aula 2 da Semana do Latim, Domus Latina. Hoje nós vamos tratar sobre um pouco da história da língua latina, né? Uma breve história. É importante que a gente conheça a origem, né, de tudo aquilo que a gente estuda, né? Saber como aquele determinado tema que a gente estuda, uma ciência, um fato, uma língua também, como ela nasceu, como ela se desenvolveu, né? Isso é importante para a gente conhecê-la. Então veja, o latim ele nasce com os romanos, né? E antes, né, o povo que, quando Roma foi fundada, né, tem a data de 754 a.C., 753 a.C., quando teria sido fundada a cidade de Roma. Os romanos eles eram um povo que foi formado, que lá anteriormente, né, ele fazia parte do grupo dos povos indo-europeus que vieram as primeiras migrações humanas, né? Então, a língua latina ela é aparentada por várias outras línguas que têm como origem uma língua primordial indo-europeia. Mais especificamente, o latim, chamado a Prisca Latinitas, né, o latim mais antigo, ele era a língua do povo do Lácio, da região do Lácio, onde fica Roma. Aquele povo, antes de formar a sua cidade, depois o seu reino, depois o império, chamado romano, aquele povo era um povo essencialmente agrícola. Eram homens que cultivavam a terra não era uma terra muito produtiva, então eles tinham muito trabalho para tirar a sua subsistência da terra. E a língua que eles falavam, né, lá no começo, era uma língua muito rural, uma língua muito elementar, que era usada para expressar situações, né, familiares, situações rurais, agrícolas, né, pastoris. E essa língua de camponeses, portanto, tendo que lidar apenas com essas situações mais concretas da vida, ela era marcada por um concretismo muito grande. Então não era uma língua que você poderia exprimir muitas ideias ou coisas que estivessem para além da realidade concreta. Os romanos eles vão se formar, sobretudo, né, bem resumida a história, eles vão se formar depois a partir da união dos povos etruscos, que eram uma espécie de reino que havia naquela região, a gente considera como os antecessores dos romanos, e depois com o contato com os gregos, né? Existia uma colônia de gregos chamada Magna Grécia, na parte sul da Itália, da Península Itálica. E à medida que eles vão crescendo, os romanos primitivos, eles vão se apoderando tanto da língua etrusca quanto com elementos da língua grega, e eles vão refinando aquela primeira língua básica, né, que se chamava Priscas Latinitas, né? Então existiam vários idiomas ali de vários povos que habitavam aquela região da Península Itálica, que vão depois se reunir quando o povo romano começar a se formar e a expandir-se pouco a pouco de pequeno reino nas regiões da Itália e depois no mundo. Então, só que quando o latim vai se tornar realmente uma língua, o processo no qual o latim se torna uma língua mais evoluída se dá quando ele tem contato com a língua grega, porque o grego ele é uma língua de filósofos, uma língua de pessoas que exercitam o pensamento, que exercitam as ideias, pessoas que buscam a origem das coisas, pessoas que vivem, né, para exprimir ideias que nem sempre estão
imediatamente presentes à realidade. Então, conceitos como democracia, né, filosofia, a essência das coisas, etc. Então, os gregos, para poder desenvolver esse tipo de pensamento, lembra que eu falei ontem, há uma conexão muito grande entre pensamento e linguagem. Então, o desenvolvimento do pensamento grego, ele conduz também a um refinamento muito grande da linguagem, né? Então, o grego, ele é uma língua muito, muito fina, muito, digamos assim, solene, né? Uma língua muito desenvolvida, uma língua que é capaz, né? Quando é que uma língua é desenvolvida? Quando ela é capaz de dizer mais coisas, né, que estão expressas, que estão presentes na realidade e que estão no pensamento dos homens. Então, quanto mais o pensamento dos homens evolui, mais essa língua tende a, para explicitar esse pensamento evoluído, ela tende a evoluir também. E o latim, ele vai se aproveitar desse contato com o grego, né? Não só quando o Império Grego de Alexandre Magno ele vai decaindo, e você já tem, Roma já está na fase da República, e passa a dominar toda a Península Itálica, e depois começa a sua expansão, os romanos eles vão conquistar, pouco a pouco, no decorrer dos séculos, eles vão conquistar todas aquelas regiões que faziam parte do antigo Império Grego de Alexandre Magno. E então eles vão ter um contato muito grande com a cultura grega. A cultura grega, como eu já disse, ela é uma cultura muito mais evoluída do que a romana. Então os gregos, eles se tornam como que aqueles que tinham a cultura grega e os próprios gregos ali, eles se tornam como que escravos de Roma, subjugados por Roma, mas eles subjugam Roma quanto à sua cultura, porque eles são um povo muito mais culto, né? Então esse contato com a língua grega, ela vai fazer evoluir muito a língua latina. A língua vai se tornar muito mais harmoniosa, mais fluente. Então os gregos, eles se tornam os mestres dos romanos. E no decorrer do tempo, das conquistas romanas, tanto a administração como sobretudo os soldados, depois os comerciantes, que de Roma vão se espalhando pelas diversas províncias do Império, eles vão levando também a língua latina. A gente tem um fato muito importante que vai marcar essa distribuição do latim para o Império, para as diversas regiões do Império, que é preciso que a gente compreenda que o grego ele permanece como língua internacional, língua da cultura, mas o latim vai aos poucos ganhando o seu espaço. E como é que isso acontece? Como é que o povo que nas suas determinadas províncias falava a sua língua local, depois vai falar o grego, que é a língua universal, e como é que ele vai adotar o latim? Um dos processos pelos quais isso acontece é quando no século I, Júlio César, o ditador romano, ele vai fazer uma série de desapropriações em vários locais do Império para dar terras aos soldados romanos que tinham chegado ao fim do seu serviço militar. Então, você tem um soldado que cumpriu o seu período militar e você não pode deixar ele solto, você tem que dar um jeito de ele levar a vida, né? Porque é um homem habituado a guerras e seria, se ele não tivesse algum suporte do Estado, ele poderia ser um homem perigoso, seria um homem levado a participar de bandos, né, de grupos causadores de violência, etc. Então, o Júlio César ele vai e desapropria muitas terras cultiváveis e ele doa aos soldados que, por todo o Império, sobretudo algumas regiões, na própria Grécia mesmo, na Turquia, e assim pessoas que eram cidadãos romanos ou que tinham servido a Roma durante toda a sua vida e que portanto já
estavam habituadas a falar o latim, elas vão se estabelecer nas várias regiões do Império. Essas regiões do Império, a partir daí, elas vão se estabelecer lá e essa língua vai aos poucos se espalhando até que, por volta do século IV, V, em toda a parte ocidental do Império, o latim vai se impor como a língua predominante, enquanto que a parte oriental do Império ela vai permanecer basicamente de língua grega, certo? Depois seria interessante a gente fazer a distinção entre o latim clássico e o latim vulgar. Essa língua latina, à medida que os romanos vão conquistando todo o mundo conhecido, vão se impondo sobre todas as culturas, sobre todas as sociedades, embora respeitassem essas culturas, mas a cultura romana, claro, com a cultura dos conquistadores, ela vai se tornar predominante. E muito desse processo de enriquecimento da língua latina pela língua grega, né, se dá, por exemplo, pelo fato que muitos romanos iriam estudar nos centros que eram focos de cultura grega, como Atenas, Mitilene, Rhodes, Alexandria, focos de cultura grega. Então os romanos iam lá, aprendiam a cultura grega, traziam para Roma, e a partir daí um dos reflexos dessa cultura evoluída, enriquecida, se manifestava na língua. E aí aquele latim que era falado pelas pessoas, ele vai, aos poucos, pelas classes educadas romanas, ele vai se tornando um latim cada vez mais refinado, até que é construído uma espécie de língua literária, muito estilizada, muito polida. Ela é feita com base na reconstrução de um latim mais antigo, com a presença de elementos gregos, né? Era a língua, se torna a língua dos adultos das classes cultas da aristocracia romana, chamada época de ouro, dos grandes mestres escritores, dos poetas latinos, que vai desde o século I a.C. até o século II. Esse latim clássico, ele é um latim, portanto, digamos assim, fabricado. Ele era chamado de sermo cultus. Era o latim dos grandes escritores. Mas o povo mesmo, na rua, ele falava um outro tipo de latim, que, claro, não é tão diferente, mas é um latim menos elaborado. Era chamado sermo vulgaris, que é a palavra do povo, do vulgo. Vulgo significa povo, né? Essa era a língua usada pelos camponeses, pelos soldados, pelos comerciantes, e também pelas camadas superiores da sociedade dentro da sua família. E vai se tornar, portanto, a língua falada pela classe média e pela maioria da população. Comparando o latim clássico com o latim vulgar, nós temos a diferença que o latim clássico ele é mais complexo, enquanto o latim vulgar é mais simples, ele é mais analítico, mais concreto, mais expressivo, ele tem mais aceitação de elementos estrangeiros, né? Então, é importante que a gente faça essa distinção. A língua falada, né? Deixa eu escrever aqui. O latim clássico é o latim literário. E o latim vulgar é o latim do povo, falado pelas pessoas. É daí que quando São Jerônimo vai traduzir os textos da Sagrada Escritura, do hebraico e do grego, para o latim, essa edição de São Jerônimo em latim será chamada Vulgata, porque era escrita no latim do vulgo, na língua do vulgo, do povo. É um latim mais simplificado em relação ao latim literário. Tá certo? Depois, esse latim que vai passar a ser falado sobretudo pela parte ocidental do Império Romano, ele vai aos poucos se misturando com as línguas locais. E nesse processo de mistura, o que acontece? Tanto o latim vai sendo modificado pelas línguas locais.
As línguas locais, como elas são línguas, né, culturalmente inferiores à cultura superior do latim, elas vão cedendo o espaço para o latim, só que o latim também vai pegando vários elementos e vai dessas culturas, dessa língua inferior, e vai se tornando mais, vai se modificando, vai se tornando diferente do latim até vulgar que o povo falava. Então esse processo de vários séculos acontece durante toda a Baixa Idade Média, até que em várias regiões se vão formando dialetos do latim, ou seja, modos diferentes do latim ser falado. E esses dialetos, mais um tempo, eles vão se transformar em línguas, que a gente chama de línguas neolatinas ou novilatinas. São línguas que eram, na origem, dialetos do latim, porque o latim naquela região ele foi sendo falado de uma forma diferente dos de outra região, e aí ele vai se especificando, se tornando primeiro um dialeto e depois uma língua. Então essas línguas que nós temos chamadas neolatinas são o português, o espanhol, o francês, o italiano, o romeno, o catalão e outras línguas, todas elas tiveram a sua origem na língua latina. Então, o latim está na base de todos esses idiomas, por isso que é fácil para... Esse é o motivo pelo qual é fácil para uma pessoa que fala português compreender bem o espanhol, né, sem muita necessidade de estudo. E com pouco estudo a gente consegue compreender razoavelmente o italiano e o francês. Já o romeno é uma língua muito próxima do italiano, mais próxima do italiano. O catalão é uma língua muito gostosa de ouvir, porque ele é uma mistura, ele tem um pouco de francês, um pouco de espanhol, um pouco de português. Existem outras línguas ali de regiões na França, na Espanha, na Itália. Então existe uma diversidade de dialetos e línguas que foram se formando, todas tendo como origem o latim, certo? O que é que eu recomendo? Você pergunta, você ensina latim? Que tipo de latim? Latim clássico ou latim vulgar? Ora, como o latim clássico ele é muito mais elaborado, ele vai precisar de um estudo muito mais realmente aprofundado. Então, quando você aprende o latim vulgar, se bem que a gente não faz essa distinção, nós vamos aprender o latim clássico ou o latim vulgar. Não, a gente vai aprender o latim para ter acesso aos textos mais vulgares, como a Bíblia em latim, a Vulgata, como os textos depois dos padres da igreja, dos tratados de filosofia, teologia, de ciências que vão seguir na Idade Média e na Idade Moderna, tudo está em latim vulgar. Né? O latim clássico era uma língua que existiu num período muito circunscrito da história, século I antes de Cristo ao século I depois de Cristo. E esses clássicos latinos, Virgílio, Cícero, Fedro, Horácio, são autores que são mais complicados da gente ter um contato inicial para quem está começando a estudar latim. São autores fantásticos, mas que fica mais difícil para a compreensão daquela pessoa que está tendo um primeiro contato com o latim agora. Então, no ensino latim, a gente não se detém muito dessa distinção entre latim clássico e latim vulgar. Nós estamos ensinando o latim, né? Quanto à pronúncia, aí já é outra história. Né? Mas eu creio que essas informações elas dão conta um pouco daquilo que a gente necessitaria saber para ter uma noção da origem da língua latina. Tá certo? Amanhã a gente continua com a nossa terceira aula, na qual a gente vai falar sobre vários aspectos, pronúncia, acentuação, essas coisas. Tá certo? Então, muito obrigado pela sua paciência e amanhã a gente volta para a nossa terceira aula da Semana do Latim. E muito obrigado e até a próxima.